esse hino que nós cantamos, importa renascer, necessário vos é nascer de novo. É uma mensagem de João 3, bem conhecida, que fala de Nicodemos. O que nós temos para falar desse nascer de novo são coisas espirituais, coisas que o homem natural, que a sua carne, não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Foi o que Nicodemos estava tentando fazer quando ele se aproximou de noite de Jesus, tentando entender quem era aquele homem e os sinais que ele fazia. E Jesus, como fala o nosso hino, rapidamente e objetivamente disse para ele: necessário vos é nascer de novo. E se nós quisermos entrar na vida eterna, se nós quisermos entrar no gozo eterno com Cristo, nós vamos ter que renascer. Todos vão ter que renascer. De que forma é renascer? Como disse Nicodemos, eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe para que eu possa nascer, desse tamanho que eu sou? Não, Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós precisamos entender que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E o Senhor Jesus está dizendo aqui a respeito do Espírito. O nosso espírito, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E agora, com a vida de Cristo, nós temos o quê? O Espírito Santo que nos dá a vida nova. Não é a vida antiga que a gente tinha na carne, não é uma vida melhorada. Nós vamos desenvolver e nós vamos chegar num patamar que nós vamos ter o direito de herdarmos a salvação, ou termos direito de entrarmos na presença de Deus pelos nossos próprios méritos. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. A carne manchada do pecado não pode herdar o reino de Deus. E as pessoas têm que entender, na palavra de Deus, que Deus não diz coisas dubiosas, ou seja, coisas que trazem dúvidas. A palavra de Deus é clara. Quando o Senhor Jesus fala, ele é muito claro. Hoje nós podemos examinar as Escrituras, porque nós julgamos nela, como fala o versículo, ter a vida eterna nela. E elas falam de Cristo, como está escrito no Evangelho de João. E hoje nós podemos examinar essa Escritura mais a fundo, porque nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. E uma pessoa questionou, quando eu falei na última pregação, que as crianças não nascem em pecado. Claro que as crianças são puras, são inocentes. E o versículo que o Senhor Jesus usa, está lá em Mateus 18:3, ele diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E Mateus 19:14, Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Isso é verdade, sempre vai ser verdade. O que o Senhor Jesus disse lá não vai ser anulado aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos. No que ele falou nos Evangelhos, não vai ser anulado pela nenhuma carta de Paulo, por nada. Isso é verdade. Se uma criança morre na sua inocência, ela vai direto para os seios de Deus. Ela vai estar com Cristo por toda a eternidade. E isso aqui, então, é verdade. A criança é tão simples que o homem tem que se tornar como uma criança para aceitar o Evangelho. Por quê? Uma criança é simples. Quando você diz para ela, atrás daquela porta tem um monte de ovos de chocolate lá. Ela crê em você, ela acredita. Ela não vai ficar perguntando, mas quem colocou os ovos lá? Mas a porta tem fechadura. Mas eu posso pegar aqueles ovos?
Não, ela vai simplesmente aceitar. Como uma criança, não fica questionando como um adulto. O adulto, ele questiona, ele pega a palavra de Deus e ele começa a questionar. Mas por que é assim? Por que a salvação é só isso? Então, se você que está ouvindo não se tornar como uma criança, não for simples o suficiente para aceitar esse evangelho da salvação, que é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, só isso, só isso. Torne-se como uma criança e você vai poder aceitar essa mensagem de salvação, que diz que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus. E é poderoso o suficiente para salvar qualquer pecador que se achegue a Ele. E nesse novo nascimento, a palavra de Deus fala que todos pecaram. Todos pecaram. Mas todos está incluído as crianças? Sim. Todos, porque eu uma vez fui criança. Todos os adultos que estão aqui uma vez foram crianças. E Davi diz no Salmo 51, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós precisamos entender isso, que a minha mãe me concebeu em pecado. Por quê? A palavra diz em Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens não quer dizer que passou aos homens adultos, mas passou aos homens e às mulheres, crianças, jovens e adultos. Todas essas pessoas morrem, tanto crianças, quanto jovens, quanto adultos. Todos eles morrem. Por quê? Porque através de Adão, o pecado entrou e assim também entrou a morte. E a morte passou a todos os homens. E no meio eu coloquei um versículo de Romanos 5,14. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens, mesmo àqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Eu já disse aqui, o que as pessoas podem perguntar, o que tenho eu com o pecado de Adão? Tem muito a ver, porque você está com a morte, a mesma morte que Adão teve, você vai ter. O homem está fadado a morrer. Por quê? Porque a semente de Adão está plantada nele. Embora eu não tenha pecado à semelhança de Adão, eu trago comigo a raiz do pecado. Eu trago comigo uma criança, traz dentro dela a raiz do pecado. E pela desobediência de um só homem, está lá em Romanos 5, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela desobediência de um, foi Adão, todos se tornaram pecadores e todos morrem. E pela obediência de um só, que foi Cristo, todos se tornarão justos. E vão ter o que? Vão morrer? Não, vão ter a vida eterna. Todos que creem nessa pessoa, todos que creem nesse sacrifício, nesse sangue precioso que limpou-nos de todos os nossos pecados. Eu trouxe aqui. Isso aqui é um pezinho de jabuticaba. Bonitinho? Bonitinho. Olha que belezinha. Ele... Todos esperam o quê? Quando plantam uma fruta qualquer, que ele cresça e comece a dar frutos. É o que nós esperamos. Aí você vai ter lá as jabuticabas. As verdes, ela fica verde, depois ela fica madura. Essa aqui é uma semente também, uma semente de pêssego. É um caroço. Aqui dentro tem a semente. E essa semente traz toda a informação necessária
para que quando ela crescer, quando o pé começar a crescer e ficar grande e aparecerem as flores, os frutos dessa semente de pêssego não vai ser jabuticaba de jeito nenhum. Porque ele tem as informações nele aqui, Deus colocou as informações nele para que quando ele crescesse, ele desse o quê? Pêssego e não jabuticaba. Quando a gente olha para uma criança, claro, que coisa mais linda do mundo é uma criança, que inocência, que beleza, que coisa grandiosa que Deus faz. E quando nós olhamos para esse pezinho de jabuticaba, nós não estamos vendo ainda fruto nele. Porque ele é pequeno. O homem não se torna pecador quando ele comete o primeiro pecado. O homem é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. E não pecador quando ele comete o primeiro pecado. Ele já nasce com a raiz pecaminosa. Nós vemos lá em Pedro, 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Fomos gerados de novo. Quando o homem é gerado de novo, essa semente que o homem traz é uma semente corruptível. É impossível a semente que o homem traz, o homem natural, ser uma semente que gere alguém que vai ficar para sempre incorruptível e para sempre imortal. Quando Paulo fala em Coríntios, quando isto que é mortal, ou seja, quem está vivo ainda, quando isto que é mortal, esse corpo meu que está aqui é mortal, se revestir da imortalidade, e aquilo que é incorruptível, ou seja, aquele que está lá na sepultura, que viram a morte, que a sua carne se tornou corruptível, se desfez inteira, que viu a corruptibilidade, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Então, agora, o homem gera outro homem corruptível. É carne. Carne gera carne corruptível. Mas a semente de Deus não gera carne. A semente de Deus gera espírito. Se não nascerdes da água e do espírito, ou seja, se não nascerdes da palavra de Deus e do espírito de Deus, vocês não podem entrar no reino de Deus, nem podem ver Deus. Mesmo uma criança, ela nasce naturalmente. Mesmo essa criança, ela vai ter que um dia nascer de novo. Quando ela atingir a idade da responsabilidade, quando ela conhecer que ela é uma pecadora, ela vai ter que confessar o Senhor Jesus também. Ela vai ter que nascer de novo. Para que ela possa receber as coisas de Deus, ela tem que nascer de novo, o homem tem que nascer de novo. O homem natural não pode compreender as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. O homem quer julgar a palavra de Deus, olhar a palavra de Deus e tentar discernir literalmente, carnalmente, mas não é assim. As coisas de Deus falam de coisas espirituais. Se você quiser entender, se você quiser crer, se você não nascer de novo, você não vai poder ver, como ele fala para Nicodemos, e nem entrar.
É a situação do homem. Mas aí você olhou por esse pezinho de jabuticaba, ele falou assim, ele vai ficar eternamente uma criança. Ainda que ele cresça, ele vai ficar eternamente um pezinho de jabuticaba. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, quando ele crescer, eu vou ficar esperando. Quando ele começar a dar as primeiras flores, eu vou lá, vou passar a mão no galho, vou derrubar todas as flores. Esse meu pé de jabuticaba não vai dar fruto para a corrupção. Esse meu pé de jabuticaba, essa minha criança, não vai cometer nenhum pecado. Aí você vai lá, na primeira florada, você derruba toda a florada. Ele não dá nenhum fruto. Na segunda, você vai lá, derruba toda a florada. Na terceira, sem querer, você não viu uma florzinha que você deixou remanescente. E aí, quando você vai ver, sem querer, está lá. Está lá o fruto. Está lá um frutinho. Por que ele está lá? Porque é uma jabuticabeira e ela só sabe dar jabuticaba. Assim, eu digo, espere o homem crescer, que ele vai dar um fruto. Que fruto? O pecado. Então não adianta o homem querer esconder o pecado, como o fruto da jabuticaba. Ele está claro, ele está lá. O homem vai dar, o homem vai pecar, porque ele é pecador nato. Ele tem a semente do pecado nele. E não adianta, o que Deus fez não foi cortar o pé de jabuticaba. Se eu cortar esse pé de jabuticaba, o que acontece? Ele vai brotar de novo. Porque aonde está as informações? Está na raiz, não está no caule aqui, ó. A informação está lá na raiz. E não adianta acabar com os pecados do homem. Deus não acabou só com os pecados do homem. Deus acabou com a raiz pecaminosa do homem. Deus foi lá e arrancou a árvore, o pezinho de jabuticaba, pela raiz. Ele matou o velho homem. E delitos e pecados. Aquele homem que foi formado em delitos e pecados, cheio de pecado, que só dava pecado para Deus, ele foi lá, ele não podou a árvore, ele arrancou a árvore. Então, uma criança vai sim dar o quê? Frutos, quando ela ficar maior. E se ela morrer, como eu já disse, na sua infância, ela vai direto para estar com Deus, para estar com o Senhor Jesus. Porque ele prometeu, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. E não é mentira isso. Nós só temos que entender uma coisa dentro da outra coisa. Um pecador que está dentro, que está recebendo todas as informações de que ele recebeu de Adão. Mesmo que ele não tenha, como fala a palavra, pecado à semelhança de Adão. Isso foi uma herança que Adão nos deixou e nós temos que nos livrar dessa herança de Adão. De que forma? Crendo no Senhor Jesus como nosso Salvador. Crendo na obra que Ele fez quando o Senhor Jesus, a palavra é clara. O apóstolo Pedro, nós precisamos entender uma coisa do Senhor Jesus, que muitos não entendem também. Ele é um homem e ele é Deus. Ele não é 50% homem, nem 50% Deus. Ele é Deus e homem. Nós não entendemos isso. E a palavra nos fala, em 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz o seguinte, a respeito da pessoa do Senhor Jesus. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual não cometeu pecado. O Senhor Jesus, que eu quero falar aqui, ele não tinha a raiz pecaminosa. Ele não tinha pecado em si.
Ele não era como um outro homem qualquer. Ele não nasceu de Adão. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não foi através de uma relação entre um homem e uma mulher. Porque aí ia dar o quê? Ia dar na mesma coisa. Ia dar uma semente corruptível. Ia dar um homem que ia pecar. Mas Pedro diz, o qual não cometeu pecado. Aí vocês podem perguntar, bom, se ele não cometeu pecado, ele podia cometer. Será que Pedro está dizendo isso aqui? Aí nós vamos lá para o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, a primeira está em 1 Pedro 2,22, qual não cometeu pecado. E aí nós vamos lá para Coríntios 5,21. O apóstolo Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou comentar, depois eu volto nesse aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Paulo diz. Ué, não conheceu o pecado, mas ele podia ter conhecido? É uma pergunta. Ele podia ter conhecido. Paulo diz que ele não conheceu, mas ele podia ter conhecido o pecado? Pedro diz que ele não cometeu, mas ele podia ter cometido? Onde é que nós vamos buscar a solução para esses dois versículos com o nosso terceiro versículo? Está lá em 1 João 3, versículo 5. Fica claro, mais uma vez João tira as nossas dúvidas, as minhas dúvidas. O João diz o seguinte, em 1 João 3,5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Está respondido as outras duas questões que eu fiz a respeito do pecado. Nele não havia pecado. Você olhar para dentro, não tinha nada, não tinha nenhuma comunicação com o pecado. Então, ele não poderia cometer pecado porque não se achava pecado. Se procurasse, não tinha nada nele. Ele não tinha raiz de Adão. Ele não tinha as informações que tinha essa sementinha corruptível. Ele não tinha. Ele não poderia conhecer o pecado. Por quê? Porque nele não havia pecado. 3 apóstolos nos respondem, nos falam a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Então ele era uma pessoa santa. Era o único que poderia se oferecer a Deus para tirar os nossos pecados de uma vez para sempre. Com um único sacrifício, santificou, aperfeiçoou para sempre aqueles que foram purificados. Com um único sacrifício. Em Hebreus fala mais também. Ele fala que é impossível que sangue de bodes e de touros tirasse pecados. Então nós vamos falar, puxa vida. No Velho Testamento, todo aquele sangue derramado daqueles animais, dos touros e dos bodes e das ovelhas, não serviram para nada? Para tirar pecado, não. Não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Jamais sangue de bodes e de touros e de ovelhas poderiam tirar pecados. Para que serviram então? Serviram como figuras, como tipos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado uma única vez. Como nos fala no versículo, não conheceu o pecado e fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Por quê? Quando ele levou sobre si os nossos pecados, Deus olhou para ele e considerou todos aqueles pecados como se fossem dele. A palavra fala, em Salmos, fala que na cruz o Senhor Jesus teve que devolver
aquilo que ele não havia furtado, restituir o que não furtei. Quem furtou fomos nós. Nós que devíamos para Deus. Então, ele se faz pecado ali por nós. Um único homem, santo, sem pecado, imaculado, que jamais na sua boca se achou engano, como fala Pedro. Para que nós agora fôssemos feitos justiça de Deus. Como nós lemos lá, através de Cristo, como por um homem entrou o pecado no mundo, assim com isso passou a morte, através de Cristo todos são justificados. Tinha que ser um homem justo, tinha que ser um homem puro, tinha que ser um homem santo. E aqueles animais, então, todo aquele sangue derramado, não poderia tirar pecados. É a palavra que fala, aquilo servia como figuras. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus é conhecido nas Escrituras como o Cordeiro de Deus. Até lá em Apocalipse nós vemos. Realmente ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro pascal tipificava, era uma figura de Cristo que havia de vir. Então as Escrituras estão bem entrelaçadas e bem explicadas entre si. Não existe nada na palavra de Deus em enigma. Hoje, como eu já disse, com a palavra de Deus em mãos, está mais clara ainda para nós. Então, esse homem, então, não cometeu pecado algum. Por isso que ele foi o único, como eu já disse, que poderia se oferecer em nosso lugar. Porque se um outro qualquer, alguém pode dar a sua vida, não existe maior amor do que esse, nos fala a palavra, de alguém dar a vida pelo seu irmão. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Se eu der a minha vida por um amigo, eu morrer no lugar do meu amigo, tudo bem, olha que amor que ele tinha pelo amigo. Agora, se eu morrer no lugar de um inimigo, vamos pensar, mas o que está de errado aí? Ele vai morrer no lugar do inimigo dele? Foi o que Cristo fez. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, seus inimigos declarados. Inimigos declarados, eu falo, é quando uma pessoa aponta o dedo para você e diz, eu odeio você, não posso ver o seu rosto. Eu detesto a sua pessoa. O seu nome me cheira mal. É por detrás ali. O homem é assim, ele foi inimigo declarado do Senhor Jesus. Ele não quer Deus, ele detesta Deus, ele odeia Deus com todas as suas forças, todo o seu ânimo, ele odeia Deus. Você fala, mas eu não odeio a Deus. Você pode falar que está ouvindo aí, eu não odeio a Deus. A palavra fala que todos nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Estávamos separados de Deus, estávamos longe de Deus. E, como fala em Romanos, destituídos estávamos da glória de Deus, todos nós. Crianças, jovens e adultos. Não existe distinção, então, de pecado. Todos pecaram. O único, então, que nós vemos na palavra de Deus foi a pessoa do Senhor Jesus. E, voltando para o nosso trecho, dois caminhos, eu fiquei de falar sobre, eu vou dar continuidade porque não terminei ainda, a respeito de viver para si ou viver para Deus. Nós temos essa escolha também de viver para nós mesmos ou viver para Deus. Eu gostei, depois vocês podem olhar no acervo digital cristão,
o Márcio pode colocar no final dessa pregação, uma vida que logo vai passar. E só o que foi feito para Cristo é que vai ficar. Muito bom. É um poema muito, muito interessante, que ele diz que só, e eu digo também aqui, só e tão somente o que for feito para Cristo é que vai ficar. O que foi feito para mim mesmo vai se queimar. No dia do tribunal de Cristo, não vai sobrar nada. O que eu fiz para meu gozo, para minha satisfação, para o meu ego, para o meu orgulho, para mostrar para as pessoas que eu era alguma coisa, tudo isso não vai servir para nada. Agora, aquilo que eu fiz para Deus, se eu tive uma vida vivida para Deus, isso vai subsistir. Isso vai continuar, isso vai ficar. E vai ter um peso de glória, vai ter um galardão, que nós vamos falar mais para frente lá, que é o trono, o tribunal de Cristo e o grande trono branco. Então nós temos uma escolha, nós podemos viver para nós mesmos, fazer o que nós quisermos aqui, mas só que é uma vida em vão. O homem vai gastar a sua vida em vão. E quando ele der conta, a sua vida já passou. Só uma vida que logo vai passar. Só uma vida que logo vai passar. A sua vida logo vai passar. A minha vida logo vai passar. Já com 62 anos, ela passou que eu nem vi. E a sua também vai passar. Ainda que você se sinta jovem, disposto, na força da sua mocidade, você vai também, um dia, se Deus o permitir, você vai também envelhecer. Você vai perder as suas forças e você vai ficar o quê? Imprestável? Talvez, tomara que não. Mas eu digo assim, imprestável de uma forma de dizer que o homem não pode fazer mais nada. Ele não pode andar, ele não pode olhar direito, ver direito, ele não pode mastigar. Só porque tem médicos aqui, dentistas. Então, o homem não pode mais ver, ele não pode mais mastigar, ele não pode mais andar, ele não pode mais fazer aquilo que ele gostava. Aí pode ser tarde na sua vida de você querer tentar fazer alguma coisa para Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Hoje é o dia da salvação. A palavra fala que hoje você pode ser salvo, você deve ser salvo, você deve crer hoje. Um amigo meu disse para mim, não que só eu fale isso, mas ele disse, lembrei-me de você nas suas pregações, quando você disse que você tem que crer hoje. Urge que o homem creia hoje, porque amanhã, daqui a 5 minutos, nós não sabemos. Ele me contou o seguinte, que ele estava numa situação, num lugar que ele acabava de ouvir o marido conversar com a esposa e com a filha pelo celular. E 10 minutos depois, esse homem estava morto. É bom que o homem se lembre que ele não é nada e que ele pode morrer, mesmo parecendo bem. Mesmo parecendo na sua força, ele pode morrer, mesmo sendo, tendo todo o vigor, mesmo tendo todo o seu vigor, ele pode de uma hora para outra despencar. E o trecho que eu gostaria de ler está lá em Lucas, capítulo 12. Versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo,
Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Esse é o cálculo do homem. Ele já era rico, e a sua herdade, a sua fazenda, produziu bastante semente, bastante grãos. E ele disse: eu vou fazer uns celeiros maiores, eu vou recolher toda essa colheita, eu vou recolher para dentro desses celeiros. E vou dizer o que para mim mesmo? Então direi à minha alma. Então ele vai dizer para ele mesmo. É um conforto para ele mesmo. Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Esse é o pensamento do homem. Que ele vai ficar aqui nesse mundo para sempre. Então ele quer ganhar, ele quer se enriquecer, ele quer fazer, ele quer estudar, ele quer tudo. Porque ele pensa, como diz em Salmo, não sei qual é o Salmo, que ele vai ficar aqui perpetuamente. Que ele vai criar raiz aqui nesse mundo. Não vai. E o Senhor Jesus o chama de louco, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ontem nós estávamos estudando, nós vimos que o Senhor Jesus chama os fariseus, os escribas e os príncipes e os doutores da lei, chama eles de loucos. Aqui o Senhor Jesus está chamando de novo uma pessoa de louco. O homem é louco. Você é louco em não aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Você é louco em pensar que amanhã o seu dia pode abundar, você pode negociar amanhã, você pode fazer um monte de coisa, como diz Tiago. Amanhã eu tenho um contrato para fechar, eu vou ganhar 200 mil reais. Não posso perder esse contrato. Você não pode perder a sua vida. Esse contrato você pode perder e vários outros. Você não pode perder a sua alma. O Senhor Jesus chama esse homem de louco, então. Naquela mesma noite, Deus ia pedir a alma dele. E o que tens preparado? Para quem será? E tudo aquilo que ele havia juntado, para quem será? Não sei se ele tinha filhos, se ele tinha genros, se ele tinha noras, se ele tinha sobrinhos, se ele tinha irmãos. Mas eu sei uma coisa, que essas outras pessoas iam gastar tudo que ele havia juntado. Então Deus chama o Senhor Jesus, Deus chama ele de louco. O Senhor Jesus está falando louco aqui. O que tens preparado? O que você tem preparado na sua vida para Deus? Se você fosse hoje na presença de Deus, o que você iria falar para Deus? Eu tenho preparado, eu vivi aqui há 60 anos, da minha infância até a minha juventude, nos meus 25 anos, eu fiz isso. Dos meus 25 aos meus 50, fiz isso. Dos meus 50 aos meus 60, fiz isso. Aí Deus vai falar assim: bom, vamos ver o que você fez para mim. Esse homem preparou para si mesmo. Finalzinho diz, no versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Qual é a riqueza? Quando que você é rico para com Deus? Nas coisas materiais? Mas eu dou dízimo, eu dou esmola, eu construo orfanatos, eu dou cestas básicas. Mas para quem você deu?
para se justificar a si mesmo? Ou realmente você fez aquilo em nome do Senhor? O Senhor tinha preparado aquilo para você e você fez de bom grado, não como obrigação, mas você fez de bom grado para Deus. A nossa exortação é que você entesoure para si coisas espirituais. Como o Senhor Jesus diz, onde a traça e os ladrões não roubam. Coisas eternas que vão ficar nos céus. Aqui nesse mundo o ladrão vai roubar, a traça vai comer, o passarinho vai bicar. Tem um pé de amora lá interessante, os sabiás tomaram conta do pé de amora. E a dona não pode chegar perto do pé de amora, porque os sabiás atacam ela. Então é um pé de amora, vamos dizer. Claro que ela vai pegar a amora lá, né? Mas é um pé de amora que não é dela. Está dentro da propriedade dela, dá amora em abundância, só que ela não pode ir lá, senão o sabiá vai bicá-la. Então o que o homem vai construir para Deus? O que você vai construir para Deus? Primeira coisa é ter o Senhor Jesus como a base sólida da sua vida. Ou seja, ele é o alicerce. Cristo, a salvação, é o alicerce de uma vida que você constrói para Deus. Tudo aquilo que você construir sobre esse alicerce vai permanecer. O homem louco, o que ele faz? Ele constrói a sua casa na areia. O homem louco constrói a sua casa na areia. Onde já se viu alguém construir uma casa sem alicerces? Na palavra de Deus tem. O louco fez uma casa sobre a areia. Nós não cantamos na escola dominical? O nécio, né, o louco, construiu sobre a areia. E assim é o homem. O homem é nécio, o homem é louco. Sem Cristo, o homem não vai a lugar nenhum. Se você não tem Cristo na sua vida, você não vai para lugar nenhum. Você está no caminho, o quê? Da perdição. Naquela tabelinha que eu fiz, você está no caminho da perdição. Você tem que retornar, se converter e nascer de novo, crer nesse evangelho, crer que você é pecador e que Cristo é um grande Salvador. É o seu único Salvador. Porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. É o único nome, é o nome do Senhor Jesus. Então, o que esse homem viveu? Esse homem escolheu o quê? Viver para si. E você pode continuar vivendo para si, se você quiser. Mas que fruto você vai ter disso? Nenhum. Você vai, podemos dizer como se você viveu, você perdeu a sua vida. Você perdeu os seus 80 anos que você passou por aqui, fazendo coisas que para Deus não teve nenhum interesse. Em Efésios 2, nós temos lá um versículo. 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais, Paulo está dizendo aqui para os Efésios, para a igreja que estava em Éfeso. Versículo 3, Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós já comentamos esse versículo, mas agora nós vamos comentar a respeito de que nós éramos o quê? Nós fazíamos
exatamente igual ao que os homens do mundo fazem hoje. Nós estávamos nesse caminho da desobediência, no caminho da condenação. E o que nós fazíamos? Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Nós não éramos filhos de Deus, nós já comentamos esse versículo. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Pode, mas Deus está anotando. Você pode pensar o que você quiser? Pode. Deus te deu o pensamento, você pode usar ele, você pode pensar o que você quiser. Posso fazer o que eu quiser? Pode. Deus está anotando as suas obras, está sendo anotada. Um irmão em 1970, já numa pregação, ele diz que ele achava muito interessante um computador. Porque um computador conseguia guardar muitos dados. E ele compara isso, né, como com Deus, uma comparação muito pobre, claro. Que se o homem consegue guardar, hoje nós temos servidores que guardam tudo. Servidores grandiosíssimos. Tem uma capacidade enorme de guardar dados. Agora, Deus tem uma capacidade própria dele de guardar todas as nossas obras. Tem um livro das obras, está lá, está escrito tudo o que o homem fez, tudo o que o homem pensou, toda a vontade que ele fez dele mesmo, todo o mal que ele causou para o seu próximo, está lá. E Deus vai pedir conta para esse homem, para cada um. Cristo, como ele não tinha pecado, ele não morreria. Como um homem sem pecado, ele não morreria. Saiba todos que ele morreu ali naquela cruz por causa dos seus pecados. Porque, como nós já vimos, ele não tinha pecado. Então não eram os pecados dele que estavam ali. Eram os nossos pecados que estavam ali. Esse homem não merecia morrer. Mas ele dá a sua vida. Ele dá a sua vida por nós. Para que nós agora pudéssemos nos tornar, através da fé nesse sacrifício, filhos de Deus. É isso o objetivo do Evangelho. É tirar o homem da perdição e trazer ele para a salvação, através da pessoa do Senhor Jesus. Através daquele sangue, o único sangue, como eu já disse, que pagou pecados. Porque os outros sangues dos animais só encobria pecado. É como se colocasse um lençol sobre os pecados dantes cometidos. Deus ficou esperando, até que veio realmente o antítipo. Até que veio Cristo, cujo verdadeiro sangue. Então, a palavra fala que muitos não alcançaram a promessa. Muitos conheceram, mas não alcançaram a promessa. Mas estava lá, embutido, Abraão, Isaac, Jacó, outros santos do Velho Testamento. E esse sangue foi não só para os pecados dantes cometidos, mas vai ser também para os pecados futuros cometidos. Nós vemos que essa aliança no sangue de Cristo, né, ela é extensiva. Aliás, ela foi extensiva aos gentios, ela foi extensiva a nós, porque o sangue da nova aliança falava dos judeus. Nós entramos nessa bênção de Cristo. Em Colossenses diz também: mortificai, pois, Colossenses 3, 5 a 7. Mortificai, pois, os vossos membros cristãos sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, concupiscência, avareza, que é a idolatria.
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nela. Coisas, a palavra fala de coisas, em Pedro também fala, vontade dos gentios, andada em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. A primeira coisa que um cristão, quando ele se converte, é sentir vergonha, como eu já falei aqui, daquilo que ele fez. Das obras, a palavra fala, não sei exatamente o versículo, acabei de ler hoje, das obras que hoje vós envergonhais. O homem sente vergonha das obras que ele praticou na carne. Esse é o primeiro caráter de um convertido. E Paulo diz, em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo diz que a vida dele é Cristo agora. E a vida de todo aquele que se converte é Cristo. Não tem outra vida. Cristo vive em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida. Cristo vivendo em mim. E um comentário aqui. A palavra diz em Efésios, assim que aqueles que se convertem, existem os cidadãos desse mundo, e os cidadãos que estão nesse mundo, que têm o quê? Comunicação com o céu. São cidadãos celestiais. Estão aqui andando por esse mundo, mas são já cidadãos celestiais. A palavra diz, em Efésios 2:19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Um estrangeiro é um diferente que não é natural do país onde ele está. Se vem uma pessoa de fora aqui de outro país, ele é um estrangeiro. Se vem um estranho de uma outra cidade, eu já falei aqui, ele é forasteiro. E um peregrino é aquele que viaja constantemente, empreende longas jornadas. E assim, a palavra em Efésios está dizendo que nós não somos mais estrangeiros para a coisa de Deus. Nós não somos mais considerados estranhos para a coisa de Deus. Aqueles que se convertem, aqueles que creem no Senhor Jesus, nem forasteiros. Mas nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadão, indivíduo que em relação a outro ou outros é da mesma cidade ou do mesmo país. Nós somos agora do mesmo país, da mesma cidade de Deus. A nossa cidade, fala lá em Filipenses, mas a nossa cidade, a nossa pátria, a nossa comunidade, o nosso povo, ou seja, que tem ligadas por interesses comuns, está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então agora nós não somos mais estranhos, aqueles que creem não são mais estranhos para Deus. Nós não vagamos mais de um lado para o outro, nós temos um lugar certo para estar. A nossa morada é nos céus. Embora eu esteja falando, são pessoas dos céus caminhando por esse mundo. Já não estão com o pé na terra, mas estão com a mente lá nos céus. Então a diferença daquele que está caminhando para a perdição e daquele parecem iguais, como já disse. Uma pessoa que está com o pé aqui na terra, você pode pensar mais, ó. Márcio, Beto, eles estão com o pé na terra aqui.
mas eles têm, a mente deles está nos céus. Eu não conheço a mente de ninguém aqui. Né? Eu posso dizer pelos testemunhos que eles dão a respeito de Cristo, mas as outras pessoas podem parecer comuns, podem parecer misturadas, mas para Deus não está misturado. Não tem mistura para Deus. Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece quem tem a herdade, a herança celestial. Quem pode entrar na cidade pelas portas? Quem vai entrar por aquela cidade, por aquele portão, e nenhum guarda vai dizer, você aí, quem você é? Porque antes era assim, ninguém entrava. Se era um estranho, você, identifique-se aí. Não, você vai entrar pela porta, vai poder entrar, não como um estranho, vai poder ser recebido lá por aquele monte, aquele bando de irmãos, pecadores salvos pelo sangue de Cristo, como conhecidos. E não como desconhecidos. Nós vamos ser recebidos como conhecidos. Como se Deus já nos conhecesse de longo tempo. Porque Cristo, né, foi conhecido antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. E nós éramos bem conhecidos de Deus. Então o apelo é que você creia no Senhor Jesus como seu Salvador, creia nessa obra, e que saia desse caminho da perdição e venha para o caminho da salvação e da vida eterna. Que se hoje você morrer, você vai estar com Cristo na glória. Dando da graça. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de podermos falar aqui do teu Evangelho, dessa maravilhosa salvação. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela clareza, obrigado porque nós pudemos entender, através do teu Espírito, todas essas verdades que falam dessa graça infinita e maravilhosa, dessa herança dos santos na luz, da vida eterna, das promessas todas de Cristo. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por teres ido até aquela cruz, dado a tua vida ali, em nosso lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Nós rogamos por cada um que ouviu esta mensagem, que possa se converter ainda hoje. Nos encomendamos pelo restante da semana também. Pai, rogando e agradecendo no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.